perguntas aqui que eu vou começar já a endereçar. Acho que algumas foram bem interessantes, foram respondidas, né, inclusive já pelo nosso painel de especialistas. Então, a gente já viu que realmente obesidade e sobrepeso são fatores de risco, né, para, se eu entendi bem, principalmente em termos de recuperação, né, caso haja aí a infecção pelo coronavírus, né, para que haja uma recuperação, né, pode ser mais difícil o indivíduo com obesidade, e a doutora Fátima apresentou que isso pode acometer idades mais jovens, né, enquanto outras condições crônicas, né, elas aparecem muito nos casos com mais idade, obesidade também em casos mais jovens, né. Doutor Fred, doutora Fátima, alguma observação a esse respeito? Não, acho que é isso mesmo. Uhum. Eu tenho uma pergunta aqui também, em relação à asma, né? Talvez a doutora Anise possa nos responder, que acho que essa é uma questão curiosa, né? Acho que, de certa forma, se ouve muito falar, né, de pessoas com asma, de prevalência, alta prevalência de asma na sociedade, mas quando a gente vai para os dados, né, de COVID, né, de complicações, né, a gente vê muito se falar de doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, e menos de asma, menos de doenças respiratórias. Doutora Anise, tem alguma razão para isso, para se observar um número menor, né, pelo menos essa sensação de número menor de pessoas com asma e outras condições crônicas respiratórias, aí com esse agravamento da Covid-19? No Brasil, foi caracterizado que pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, que não é asma, tinham sim uma maior morbidade. Pacientes fumantes também tinham maior morbidade. A asma é um termo muito genérico, ele é o resultado, na realidade, é uma pequena contratura dos bronquíolos e é algo que nem sempre é reportado daquela maneira. Em geral, o paciente, principalmente o mais idoso, ele já vem com uma subsequente um comprometimento de outros órgãos. Quando o paciente tem uma asma muito forte, vai tendo algumas hipertensões de câmaras cardíacas também. Então, isoladamente, isso não tem sido tão reportado. Mas tem uma outra coisa interessante, que é a questão dos receptores para SARS-CoV nos pulmões. Então, um dos motivos pelos quais a gente tem essa prevalência, né, de sintomas tem a ver com isso. Tem tido uma discussão ampla sobre a questão do papel das hemácias em relação ao COVID e também de um comprometimento diferente que a gente está trabalhando agora, que é o CD147. Então, além do ACE2, que é o receptor que o Dr. Fred citou, que está presente dentro dessa dinâmica, tem o CD147, que está vinculado a algumas situações de... tem um som aqui aparecendo. Não sei de onde está vindo esse som todo aqui. Acho que agora não está mais, doutora Anise, se quiser completar. Bom, deixa eu tentar assim. Vou te dizer que o CD147... Boa. Tudo bem? Acho que agora saiu, né? Parece. Ótimo. Foi um momento musical. Bom, mas de qualquer forma, não tem havido muitos reports
Porém, nós vamos ter muitos dados que vão vir depois dos nossos estudos que estão acontecendo agora, randomizados. Acho que essa agilidade que o Dr. Fred estava reportando, que veio para que nós tivéssemos a chance de fazermos estudos no Brasil, foi bastante rico. Nós temos hoje um grupo de cientistas grandes trabalhando a esse respeito, com autorização, inclusive, do Conselho Nacional de Ética e Pesquisa, muito mais rápido, com fast track Eu queria salientar uma questão que o Dr. Fred colocou sobre a forma como a medicina é feita. Eu acho que todos nós que estamos nessa lide há bastante tempo, queremos realmente que todos os estudos sejam feitos em todos os níveis. Os novos antivirais, antirretrovirais, antivirais que estão surgindo, eles têm um potencial bastante interessante nessa pandemia. Vacinas que estão surgindo também e que já estão amadurecendo, talvez tragam um dado bastante bom a partir de maio ou junho. Temos que nos preparar bem para essa fase agora em que vamos ter bastante influenza, então as vacinas que têm sido oferecidas pelo Ministério são fundamentais para que a gente tenha uma diminuição da influenza, para que quando as pessoas forem ter a doença do Covid, não se confunda. Então, os pacientes idosos e pacientes de grupos vulneráveis devem sim vacinar contra a influenza. Ótimo. Eu tenho 3 perguntas aqui que acho que são bem interessantes, né? Cada uma para um dos panelistas. Eu vou fazer aqui. Essa é interessante porque é uma pergunta que eu tive a impressão que, em parte, o Dr. Fred já respondeu, mas ela já apareceu aqui quase que repetida mesmo de diferentes fontes. Então, acho que é um tema aí que muitos querem entender melhor. Que é saber se a pessoa que tem diabetes, né, então que está com a hemoglobina glicada abaixo de 7, né, não está tendo muita variabilidade glicêmica, e é mais jovem, se ela está protegida, né, de certa forma, em relação a essa pandemia. Né? Eu acho que talvez alguns até tenham achado curiosa a declaração do presidente da Federação Internacional de Diabetes de que não tinha sido relatado casos graves, né, de hospitalização de pessoas com diabetes abaixo de 25 anos. Né? Então, acho que por isso até ficaram com essa curiosidade. Será que esses indivíduos, né, mais jovens com diabetes e que estejam aí com a hemoglobina glicada dentro, né, do alvo, não tem muita variabilidade glicêmica, eles estão mais protegidos? Acho que essa é uma pergunta para o Dr. Fred. Para a doutora Fátima, veio uma pergunta bastante interessante aqui em relação aos cuidados, né, que poderiam, como se poderia otimizar os cuidados da pessoa com doença crônica durante a pandemia, né? Então, a preocupação da pessoa com doença crônica que eventualmente é internada por causa da sua doença crônica e daí passa a ter o risco de se contaminar pelo vírus, né? Porque o sistema está atendendo muitos casos de Covid-19, né? Será que essa é uma preocupação? E em relação também à pessoa com doença crônica tem que retirar o seu medicamento ou fazer a sua terapia, né, muitas vezes mensalmente ou em períodos ainda mais curtos, né? Então, essa é uma preocupação. Será que, de alguma forma, isso não poderia ser otimizado, não poderia se pensar em algumas estratégias, né, para colocar menos essas pessoas, né, que têm doenças crônicas em risco? E para a doutora Anise, uma questão que tem surgido muito em relação ao cigarro, ao tabagismo, né? Então, o tabagismo, em que medida realmente ele aumenta o risco da pessoa se contaminar por Covid-19, né? E, além disso, uma pessoa que é, né, que é tabagista, né? Então que fuma, ela teria uma dificuldade maior de se recuperar da infecção? A primeira pergunta é do Dr. Fred, né? Eu respondo na sequência. Obrigado.
Dr. Fred, está mutado o seu microfone ainda. Agora tá me ouvindo? Está me ouvindo, Marco? Eu não quero responder protegido. Estou sim, aham. Né? Eu não diria que está protegido porque essa pessoa que se escreveu, porque protegido dá uma ideia de imune, de que ela não pode pegar a doença. Não é isso. Eu vou te responder da seguinte maneira. O indivíduo diabético, que não tem complicações do diabetes, porque ele pode estar com hemoglobina abaixo de 7, pode estar com pouca variabilidade glicêmica, né? Agora, mas ele é diabético há 20 anos e ele adquiriu uma complicação pelos 20 anos que ele não passou bem controlado, por exemplo, ou por uma predisposição genética, ou seja lá por que motivo. Então, vamos colocar assim, um indivíduo diabético sem complicações e que está bem controlado, ele tem o mesmo risco de desenvolver uma doença e as complicações do COVID do que uma pessoa de mesma idade que não tenha diabetes. Ou seja, o diabetes de per se não causa um dano adicional ou um risco adicional nessa pessoa. Mas se ela tiver descontrolada, sim, ela passa a ter um risco maior. Por isso que é tão importante, nessa situação, é mais importante ainda manter os diabéticos bem controlados. Entendi. Então, é fundamental aí estar dentro dos alvos, né? E também as complicações, elas também aumentam o risco, então. Né? Doutora Fátima, acho que era a próxima. Doutora Fátima, nos ouve? Acho que agora sim. Não, está aqui, estava ligando o vídeo. Então, eu estou bastante preocupada, tá? Porque eu não estou vendo um plano para as pessoas que vão descompensar durante essa pandemia. Né? Eu, em breve, vou ter um dado novo, e aí eu estou avaliando excesso de mortalidade, outras causas, todas as causas, né? As pessoas com doença crônica, elas estão evitando ir ao médico, até são aconselhadas a isso, né? Evitar, tá? Estão evitando a sair de casa, o que é recomendável, mas precisa estar atento aos sinais de risco, né? Eu acho que a sociedade, no termo de cardiovascular, a Sociedade Brasileira de Cardiologia começou uma experiência de trabalhar com videoconferência, né? Com telemedicina, de estar discutindo os casos, porque a gente tem que pensar que a maioria das pessoas não tem um médico particular. Elas dependem do Sistema Único de Saúde, não é? Se elas têm que sair de casa para ir, elas estão também sob risco. Então, como é que eu organizo, né, um cuidado em que eu tenha uma conversa, faça pelo menos uma anamnese em termos de conversa mesmo, sinais, né, sintomas, né, e algum sinal evidente, sem examinar, fazer o exame fixo, se necessário, chamar, porque acredito que nós vamos ver um aumento da mortalidade por outras doenças crônicas que são indiretamente causadas pela COVID, não diretamente, mas indiretamente, que vai reduzir a atenção, especialmente aquele que não tem um médico, né, particular, quem possa se referir, chamar pelo telefone. Estou pensando nas pessoas que, em sua grande maioria, são pessoas de baixa renda, que são as mais descompensadas, tá? É onde a gente vai encontrar. Se a gente olhar a mortalidade por doença crônica, nós vamos ver que as pessoas de menor escolaridade, elas morrem muito mais jovens. Tá? Por exemplo, a morte por diabetes, nós temos uma mortalidade grande em menores de 50 anos. Tá? E nós temos uma quantidade de infarto e de AVCs grandes nas pessoas que vão de 50 a 59 anos. Né? Então, assim, essa morbidade que existe, que é crônica, ela vai tender a ter um impacto, como eu mostrei. Eu espero que esse impacto ele vai se dar no mês seguinte, porque ele normalmente se dá dessa forma. Eu não vejo porque ele iria mudar. Né? E o que mais me preocupa é se a gente chega em maio, com todos os hospitais, unidades de terapia intensiva,
cheios, aonde essas pessoas vão buscar cuidado? Talvez em alguns hospitais especializados. Ou seja, o que eu não estou vendo que está me preocupando é um plano completo, tá? A gente pode existir, a gente não conhece, tá, gente? Então vou me dar o benefício da dúvida, mas não está claro, né? Assim, tem um plano completo, né? Considerando, por exemplo, só alguns exemplos, tá? Considerando que 70% dos leitos hospitalares, eles estão lotados. Se você olhar para a série histórica de hospitalização do SUS, 70% dos leitos eles estão ocupados mensalmente, na média, por doentes crônicos. Tá? Não só as pneumonias também, influenza interna muita gente. Só para vocês terem uma ideia, a internação por pneumonia e influenza são 650 mil por ano. Agora, cardiovascular é o dobro disso. Tá? Isso hospitaliza por ano. Eles não vão deixar de hospitalizar. Claro, aí você vai falar, não, eu tiro as eletivas. Ok, então vamos só para as urgências. Né? As urgências são muito assim. Se eu retirar as eletivas dessas hospitalizações, né, eu tenho pelo menos 60% entra pela urgência. E vai continuar entrando. Então, como que nós vamos fazer? Eu não vejo esse plano pronto. Sabe? Por isso que eu assim, não sei como orientar. O que eu posso dizer é, vamos procurar as sociedades, pelo menos a de cardiologia já está se movendo para ter esse tipo de consulta com os cardiologistas que vão cooperar. E outras sociedades também posso fazer, porque a gente vai ter que dar uma solução para isso. Né? E eu não vejo um plano também de governo, em termos de como eu fazer a segurança desses pacientes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica emitiu um documento com a preocupação com todos os pacientes que estão deixando de ser operados e também postergando cirurgias, etc. Isso é uma coisa delicada. Eu mesma tive outro dia uma paciente que se recusou a ir ao hospital, quase morreu em casa com uma coisa que era passível de você tratar, e aí a gente conseguiu. Então, eu acho que é uma situação bastante delicada e também eu só queria pontuar a importância da comparação entre a cloroquina e a hidroxicloroquina. Realmente a cloroquina é mais tóxica, as doses dos trials são altas, eu considero que são difíceis de serem utilizadas. A hidroxicloroquina ainda está numa dose alta, no meu entender, tanto é que alguns países como França e Estados Unidos estão usando uma dose um pouquinho menor, mas todos os estudos que nós vamos ter nos próximos meses vão dar um bom resultado. A dificuldade agora, conforme a doutora Fátima falou, é que plano estratégico que a gente vai ter para esse momento, para tentar fazer com que as pessoas não tenham que ficar tão graves, que planos que a gente vai ter para os doentes crônicos, que eles conseguem ficar um mês sem ver o médico. Um mês e meio, mas assim, começa a ficar muito angustiante quando você não pode fazer uma visita, uma consulta, o médico não está atendendo, a maioria dos médicos, meus amigos, estão em home office, né? Porque não podem ficar acima de 60 anos, está todo mundo de quarentena também. Então, é um momento bastante delicado, mas a gente tem que buscar juntar todos aqueles que a gente pode fazer o máximo possível. Agora, os pontos que a senhora levantou dos pacientes crônicos com relação a que cuidados que eles vão ter, eu acho que é fundamental realmente, porque a situação vai se avolumando, né? A gente já tinha um problema crônico de saúde, a gente está tendo os problemas agudos da saúde, e todo o dinheiro que está indo para essa área, alguma coisa vai ficar, porque depois eu acho que as estruturas para cirurgias vão ser melhores, vai ter mais UTIs, vai ter mais aparelhos, etc. Mas tem aí uma situação bem difícil da gente lidar nesse momento, e eu acho que o caminho nessa fase agora da epidemia é realmente que haja cada vez mais uma conscientização do seguinte também, os ambientes fechados, as casas, onde as pessoas estão ficando infectadas, como é que a gente vai fazer? Talvez
ampliar essa questão de visitas domiciliares ou telemedicina também para a rede SUS, né? Melhorar a nossa tecnologia. Doutora Anise, se a senhora puder fazer o comentário em relação ao tabagismo, a gente já está chegando próximo ao fim. O tabagismo é um dos fatores de risco, sim. Quem fuma geralmente já tem problemas com os cílios dos brônquios e existe uma dificuldade de eliminação de toxinas. Ele é um dos fatores ligado tanto a óbitos, né, como a comorbidades, porque ele leva a mais problemas cardíacos, mais problemas de pressão, etc. Então, ele está junto com todo o resto. Então, é muito importante as pessoas não fumarem nessa fase, porque elas ficam mais vulneráveis em todos os sentidos. Ótimo, muito obrigado. Acho que é um esclarecimento importante, né, para que as pessoas possam entender que não é só uma recomendação superficial, né, que ela é uma recomendação que realmente importa, né, pode fazer grande diferença aí em como lidar, né, com essa pandemia, essa infecção né, na qual nós estamos, né, mergulhados, né, o mundo todo nesse momento. Então, a gente está em cima do tempo. Eu acho que se cada uma puder fazer uma frase final, né, para a gente fazer o fechamento, eu agradeço. Dr. Fred, doutora Anise, doutora Fátima. Eu queria dizer para quem está escutando que cuide-se, né? Se você tem doença crônica, cuide-se mais, e não tenha medo de procurar um serviço de saúde, se precisar. Né? Procure, é melhor. Tá? E veja o que as sociedades de especialistas também estão oferecendo em termos de telemedicina. Eu acho que vale a pena ser acompanhado. Tá? E vamos sair dessa juntos. Tá? Muito obrigado. Doutor Fred. Olha, se tiver que dizer, sintetizar o que foi a nossa tarde hoje, eu vou dizer que é difícil atravessar um período de pandemia, mas para lutar contra esse nosso inimigo invisível, a gente precisa ter informação, e eu acho que aquilo que vocês divulgaram hoje foi informação de boa qualidade para todos. Obrigado pela oportunidade de participar com vocês disso. E uma imagem fala mais que 1000 palavras. É importante, nós vamos superar isso e em breve, quem sabe, a gente vai ter mais e mais respostas e vamos estar trazendo, então, tudo isso para vocês e juntamente com as doenças crônicas não degenerativas, mas também com todos os meios que a gente tiver, né, de divulgar aquilo tudo que vai ser publicado. Muito obrigada.